Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um review geral do mercado. Hoje, dia 26 de abril, são 18 horas e 24 minutos. Hoje a gente teve aí o Ibovespa retomando a movimentação de alta de 2,35. Bolsas americanas operaram no ambiente misto, alta para o Dow Jones, SP500 e queda aí para o Nasdaq. Moeda americana no nosso mercado fechou em queda tanto para o dólar futuro de 0,8 e o dólar comercial. O dólar comercial fechou em 3,51 e o dólar futuro em 3.535. Pessoal, fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Dá uma olhada. Mais de 200 milhões de reais em compras para o segmento Bovespa. Dá uma olhada agora no mercado futuro. Um pouco mais de 340 milhões de reais para os contratos futuros de Ibovespa. Então, o ambiente hoje de alta do mercado foi exatamente calçado pelo esse ímpeto comprador do investidor estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha e atua no nosso mercado. A gente tinha observado que na sexta-feira a gente terminou em queda e o volume comprador. Na segunda-feira a gente terminou em queda e o volume vendedor. Só que hoje o Ibovespa voltou à trajetória de alta e eles atuaram aí novamente ajudando essa movimentação de alta para o nosso índice. Vamos dar uma olhada agora nos contratos? Pessoal, olha o show que eles deram aqui nos contratos futuros para o Ibovespa futuro. Na primeira hora do dia, onde que o índice se valorizou aqui cerca de 400 pontos, eles fecharam a primeira hora com mais de 100 milhões de reais em compras. Quer dizer, a gente teve uma alta aí de 390 pontos e eles estavam com um ambiente comprador de mais de 100 milhões de reais na primeira hora do dia. Ficaram assim durante todo o pregão. Somente entre 16 horas, 4 da tarde e 5 horas, que eles tiveram aqui uma certa estabilidade de fluxo, E na hora final do pregão eles retomaram aí esse movimento comprador, terminando com essa belíssima compra em relação a saldo de 344 milhões de reais na nossa bolsa. Em relação ao preço médio, eles ficaram com o preço médio em 53.500 pontos, quer dizer, 53.533. E eles tiveram como preço final do dia de hoje 54.200 pontos. Ou seja, pouco mais de 700 pontos de lucro para os contratos do Ibovespa futuro no dia de hoje. Isso já deu uma projeção de lucro de pouco mais de 4 milhões de reais no mercado futuro. Para o dólar, pessoal, eles ficaram o dia todo com o ambiente vendedor. A moeda americana, inclusive, também operou em queda a maior parte do tempo. Na hora final do pregão, eles tiveram aqui um aumento aqui na cotação de 9 pontos. Saímos aí de 3.524 para 3.533 para a cotação do mini dólar futuro. E isso bateu com o preço médio que eles vinham fazendo. Quer dizer, com esse ambiente vendedor do dia, eles fizeram um preço médio de 3.533 e foi exatamente a cotação do final do pregão. Aí você me pergunta, poxa, mas por que então, já que o preço médio está igual ao preço final, por que aqui a variação de projeção de lucro ou prejuízo não está zero? Pessoal, é o seguinte, a gente faz aqui o cálculo do preço médio exatamente para facilitar a nossa leitura, a gente não considera os centavos, certo? Por quê? Porque o dólar futuro ele varia de meio e meio, ok? Então aqui pode ter sido que no preço de fechamento eles fecharam em 3.533,20, certo? Ou 0,19. Então o que acontece? Esses centavos aqui proporcionou aí quase 2 mil reais de prejuízo em relação ao preço médio, que não é exatamente o preço médio que fechou o mercado, porque quando a gente pega o preço médio negociado, a gente tem aí uma margem de variação que também cobre os centavos, que aqui a gente não aborda para poder ficar mais fácil aqui o nosso entendimento do preço médio, porque a negociação do contrato ela sempre vai se dar de 50 em 50 centavos. Ok? Vamos dar uma olhada novamente agora nos ativos? Olha que interessante, pessoal. Eles atuaram hoje na ponta de compra em Ambev, Vale, ON, Banco do Brasil, Petrobras também, preferencial, BVMF e Petrobras ordinária. Na ponta vendedora, Vale, preferencial,
Itaú, Equatorial, Semig e Tim P3. Olha que interessante, a gente já tinha percebido que no pregão de ontem eles atuaram na ponta de venda tanto em Petrobras e Vale. Inclusive esse movimento de Petrobras foi diferente ao observado nos pregões anteriores, porque eles estavam com o ímpeto comprador em Petrobras bem intenso, certo? Aí ontem eles interromperam esse ímpeto comprador em Petrobras e Vale eles continuaram aquela onda vendedora que a gente já tem observado aí nos últimos pregões para os ativos de Vale. Então o que eles fizeram no dia de hoje? Eles fizeram praticamente aqui em Vale um long and short, certo? Eles compraram a Vale ON e venderam a Vale PN. Inclusive a ON é o que está mais a ação que está mais sofrendo por parte do fluxo estrangeiro através das corretoras estrangeiras que a gente observa em relação a PN. Ela está com volume vendedor muito maior. Então o que eles fizeram hoje? Hoje eles tiveram que, entre aspas, né, zerar possíveis ganhos em relação a essa onda vendedora inicial. Então o que fez com que os preços tivesse uma pressão de alta. Então a gente teve aí um long and short, eles venderam 33 em Vale e compraram 55. No caso de Petrobras, as duas ações, tanto a preferencial quanto a ordinária, eles atuaram na ponta compradora. É o que a gente está observando aí nos últimos pregões, exceto o pregão de ontem. Então, eles continuaram essa onda positiva também em Petrobras. Ambev teve um fluxo comprador bem intenso no pregão de hoje. Ontem eles terminaram com cerca de 12 milhões ou 13 milhões de reais em vendas, né, em Ambev. E hoje eles simplesmente emplacaram aí o maior volume comprador para os ativos do Ibovespa, com 72 milhões de reais na nossa bolsa. Fazendo o nosso mata-mata dos 10 ativos compradores, 289 milhões, variação média positiva de 2,08. Dos 10 ativos que eles venderam, o que eles fizeram? Eles fizeram 108 milhões, variação média também positiva em 1,40. Então dos ativos que eles venderam, eles perderam 1,40, e dos ativos que eles compraram, eles ganharam aí 2,08. Como o volume comprador foi bem maior do que o vendedor, a gente teve um net aí favorável ao fluxo estrangeiro, caso essas operações fossem de day trade, de praticamente aí 4 milhões e meio no pregão de hoje. No mercado de opções, vamos dar uma olhada aqui. Eles tiveram um comportamento aí o seguinte: nas opções de Petrobras, o comportamento foi o que? Vendedor, certo? Tanto no total geral, quando a gente for fazer aqui o nosso mata-mata. Aqui, ó, das calls de Petrobras, o saldo ficou negativo em 600 mil. Das puts em Petrobras, o saldo ficou positivo em pouco mais de 300 mil. Então, se a gente pegar o total aqui, dá praticamente 1 milhão de reais de saldo com perspectiva de baixa para o ativo em Petrobras, certo? Vale lembrar que eles compraram a Petrobras no mercado à vista, não é isso? O ativo não subiu? Então nada mais natural que eles façam venda do ativo no mercado de opções, por dois motivos: proteção e remuneração de carteira. Mesmo assim, com a variação média das compras que eles fizeram e das vendas que eles fizeram, eles ganharam nas duas pontas, certo? Os ativos que eles venderam tiveram uma desvalorização média de 3,17 e os que eles compraram tiveram uma valorização média de 6,76. Então, somando aqui, dá pouco mais de 300 mil reais de lucro, projeção de lucro para as opções de Petrobras. E no caso de Vale? Olha, no caso de Vale, eles tiveram uma perspectiva de quê? De alta. Por quê? Eles compraram calls, que o net aqui ficou em pouco mais de 300 mil reais, e eles venderam puts. Por quê? Quando você compra put, qual é a perspectiva para o ativo? Que ele caia. Mas quando você vende put, qual é a perspectiva do ativo? É que ele suba. Então, esse movimento de Vale, que eles inverteram a mão no mercado à vista, que a gente percebeu no pregão de hoje, que eles compraram inclusive um pouco mais dessa ação ordinária, que vinha sofrendo mais no ativo, também foi refletido nas opções no dia de hoje. Então, eles tiveram essa força de compra observada no mercado à vista, também refletida aí no mercado de opções para as ações de Vale. No caso de Vale, eles ficaram praticamente aqui no 0 a 0. O que eles ganharam em compras de calls e puts, eles perderam aí em vendas de calls e puts no pregão de hoje, praticamente aí no 0 a 0. Joinha, pessoal? Mais uma vez, vamos ficar de olho em relação a esse fluxo comprador no nosso mercado, que o ímpeto comprador por parte do fluxo estrangeiro segue bem pujante aí na nossa bolsa nos últimos tempos. A gente tem acompanhado isso diariamente com os nossos boletins. Inclusive, quando o mercado cai, em algumas situações eles também atuam na ponta compradora, como aconteceu isso no pregão de sexta-feira. Já no pregão de ontem não, eles aproveitaram para fazer vendas, e mesmo assim no pregão de ontem, com a queda do mercado, eles auferiram projeção de lucro
nas vendas que eles fizeram, e hoje o mercado retomou esse ímpeto comprador, quer dizer, destoou inclusive do mercado americano, né? O mercado americano ficou aí bem perto da estabilidade e a gente aí com uma alta expressiva de mais de 2% no nosso mercado. Muito em fruto de fluxo estrangeiro aí entrando na nossa bolsa e ajudando a pressão de preços no nosso mercado. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo boletim.